mais um Direito na Prática. No programa de hoje, nós vamos falar sobre erros em cirurgias plásticas. Quando você vai se submeter a um procedimento cirúrgico, você verifica se tudo está de acordo com a lei? E mais, vamos conversar sobre psicologia forense. Você sabe o que é? Confira! Para falar sobre procedimentos cirúrgicos, eu converso com o Dr. André Obermiller. Dr. André, qual é a diferença de cirurgia e procedimento? Começar com essa perguntinha que eu acho que muita gente não sabe, né? Na verdade, a cirurgia é um procedimento. Então, tudo é procedimento. A diferença está em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, né? Então, o que aconteceu foi que as pessoas transformaram os procedimentos naqueles não cirúrgicos e as cirurgias em procedimentos cirúrgicos. Então, quer dizer, foi o que é uma linguagem vulgar aí, exatamente, né? É uma coisa mais coloquial para ficar de mais fácil entendimento para o público geral. Doutor, o senhor já recebeu em seu consultório algum paciente que veio de um colega que ele realizou um procedimento mal sucedido pedindo socorro ao senhor? Sim. De um colega cirurgião plástico bem formado é mais difícil. Mas hoje em dia, com a invasão, principalmente na cirurgia estética, né, da medicina estética, a gente tem profissionais de todas as outras áreas entrando nesse meio, com uma formação bastante duvidosa. Então, infelizmente, a quantidade de complicações aumentou bastante. Então, uma coisa que esse paciente tem que se atentar é com relação à formação do profissional que está realizando o procedimento. Claro, Patrícia. Imagina que você vai pintar a sala da sua casa. Você não vai contratar o primeiro pintor que vai aparecer. Nem o pedreiro. Exatamente. Né? Você não vai para classificados e achar o primeiro cara que está lá. Você vai perguntar para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu tio, quem já pintou a casa dele, se ficou bom, né? Como que não se faz isso hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem, com um profissional de saúde? É só você entrar no site do Conselho Federal de Medicina, dos sites das associações de especialidade, que você encontra quem é bem formado e quem não é bem formado. E a gente entrando agora na sua área de cirurgia plástica, quais são as principais complicações que podem acontecer numa cirurgia? Então, as principais são as complicações que podem acontecer em qualquer cirurgia. A gente precisa lembrar que cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral, é uma subespecialidade da cirurgia geral. Então nós estamos propensos a qualquer complicação que venha de um procedimento cirúrgico, como um sangramento, infecção, necrose de tecidos, óbito, tudo isso pode acontecer numa cirurgia plástica, como pode acontecer numa retirada de um estômago, por exemplo, né? A diferença na plástica é que esse paciente não está doente, ele precisa estar saudável para se submeter a uma cirurgia plástica. Então, a chance de uma complicação é menor. Você está tratando alguém que não está doente. Mas também há o problema do abuso no volume e no tamanho das cirurgias. Então, se por um lado esse paciente não está doente, no outro ele às vezes tenta abusar um pouco na quantidade de associação de cirurgias. O que o senhor está querendo dizer é que seria justificável fazer, vamos supor, em 3 lugares, a pessoa quer aproveitar e fazer em 10 lugares. Exatamente, ela quer corrigir tudo de uma vez só, e uma cirurgia muito longa ou muito extensa tem complicações maiores. E aonde que ela é feita também é importante. Principalmente. A gente tem que lembrar que cirurgia é para ser feita em centro cirúrgico. Não se faz cirurgia dentro de consultório médico. Cirurgia precisa de uma equipe cirúrgica pronta, especializada, uma equipe anestésica de apoio e uma equipe de enfermagem de apoio. Então ninguém faz cirurgia sozinho. Cirurgia é um trabalho de equipe.
Então, falando a gente agora no termo correto, procedimento não cirúrgico, ele pode ser feito numa clínica, por exemplo. Exato. O procedimento não cirúrgico não envolve anestesia injetável, né? Não envolve, não há necessidade da presença de um anestesiologista, porque são coisas pequenas. Você vai fazer um preenchimento labial, a uso de toxina botulínica, isso pode ser feito num consultório médico. E essa responsabilidade de aonde ser feito, como ser feito, ela é tanto do médico quanto do paciente também, que assume o risco. Então, Patrícia, eu acho que a responsabilidade é do médico, porque o médico é o detentor do conhecimento, o paciente não sabe, né? Então, se o médico for mal intencionado, ele vai levar esse paciente a um procedimento perigoso. Mas aí o paciente também deve ficar desconfiado se ele for numa clínica fundo de quintal, numa clínica escondida, suja. Claro, deveria. Mas a gente também precisa lembrar que as pessoas hoje, às vezes, valorizam muito mais o custo mais baixo do que a segurança. Nós tivemos um exemplo há um tempo atrás de uma senhora que veio do norte do país, entrou na cobertura residencial de um médico no Rio e sofreu quase que morreu, né? No caso do Dr. Bumbum. Aliás, se eu não me engano, ela chegou a falecer no hospital. Como que uma paciente acredita que dentro da casa do médico vai ter segurança para um procedimento? Então o senhor é taxativo quando não aconselha esse tipo de procedimento em lugares inapropriados como uma residência? Nunca. Uma residência não tem condições mínimas de asepsia e de antissepsia, de cuidado com infecção, né? Não é o lugar adequado para esse tipo de coisa. E pode acontecer de que o resultado, mesmo tendo sido tomados todos os cuidados, não seja da forma esperada pelo paciente. Nesse caso, o médico depois tenta recuperar, tenta numa nova cirurgia até chegar ao ponto. Então, nós temos que lembrar que em cirurgia nós tratamos com material biológico vivo. Então, por mais cuidado, por mais esmero que se tenha no trato com esse material, o controle de todo o sistema cicatricial, da resposta inflamatória ao trauma que aconteceu, isso é individual, é de cada paciente. Então, o médico não tem controle total disso. E você só vai saber depois da cirurgia. Você só tem como saber depois da cirurgia. Então, não dá para se prometer resultado. O que o médico deve prometer à paciente é estar ao lado dela em qualquer situação, mesmo que o resultado não seja aquele esperado. Um outro fator, se você me permite, é que às vezes o resultado esperado pela paciente é hipervalorizado por ela. Ela espera algo que é impossível, que é inatingível. E cabe ao profissional mostrar a ela que isso é inatingível antes do procedimento. Como, por exemplo, alguém que chega e quer mexer no nariz, ficar igual determinado ator ou atriz e a constituição óssea não permite. Exatamente. Nós somos seres únicos, não se é possível replicar resultado. Doutor, muito obrigada. Prazer. De acordo com o censo de 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foram realizadas quase 1,5 milhão de cirurgias plásticas, estéticas ou reparadoras, sendo 6,6 em adolescentes, ou seja, cerca de 97 mil cirurgias. O Brasil fica na liderança em números de jovens que passam por este tipo de cirurgia. Doutor Gustavo, qual é a responsabilidade civil de um médico, de um cirurgião, durante uma cirurgia? Patrícia, o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe uma disposição legal específica sobre a responsabilidade civil do profissional liberal. O artigo 14, parágrafo 4º do CDC, estabelece que a responsabilidade civil ela é subjetiva. O que isso quer dizer? Que aquele que se sentir vítima ou prejudicada por um erro médico, em regra, ele tem que provar o dano, o nexo causal e a conduta culposa, ou seja, demonstrar
que o profissional da medicina ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia naquele tratamento que ele realizou. Se a obrigação que o médico se comprometeu com o paciente foi uma obrigação de resultado, muito típico, por exemplo, dos profissionais da área da cirurgia plástica, e principalmente quando eles prometem o resultado desejado. Olha, vai ficar dessa maneira. Hoje existem uns aparelhos em que eles fazem até uma certa simulação do resultado de uma cirurgia. Esses profissionais, como a obrigação deles é de resultado e não de meio, a responsabilidade deles já seria objetiva. Então ele já tem que cumprir aquele resultado que eles estabeleceram. E essa responsabilidade, ela não está falando do infortúnio, né? Bem, o infortúnio ela é uma causa de afastamento da responsabilidade. O médico ele precisa agir com prudência, ele precisa agir com perícia, e se algum evento acontecer durante o procedimento cirúrgico que não esteja dentro daquilo que ele possa prever, que venha a escapulir do seu controle, ele é uma das causas de afastamento da responsabilidade dele, porque tem que estar presente a culpa, a negligência, a imperícia e a imprudência. E isso tem que ficar provado nos autos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com a entrevista sobre psicologia forense. Fique ligado! Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Você sabe o que é a psicologia jurídica? Pois então, é um assunto que normalmente nós não ouvimos falar aqui no Brasil. E para isso eu estou aqui com a Milena Lima, que vai contar pra gente, porque ela faz faculdade na Austrália. Ela faz curso de psicologia e de justiça. Milena, como é que é isso? Como é que começou na sua vida essa psicologia forense? Então, eu sempre gostei muito dessa área de crimes e tal, e na época que eu tinha voltado de intercâmbio na Austrália, lá em 2015, eu tinha voltado no terceiro ano, e por conta daquela pressão, assim, de tipo, não sei o que eu quero estudar, ou meu pai sendo médico, minha mãe trabalhando na área de TI, e daí eu conversei com meu pai e ele concordou que a melhor ideia pra mim era voltar pra Austrália. E o curso que eu gostei mais, que tipo, era na área da saúde, mas que também focava, que eu podia abrir minhas portas, assim, tipo, em qualquer outra área, era psicologia. Só que lá na Austrália, para você se tornar psicóloga, demora de 6 a 7 anos. Mas o bacharelado de psicologia dura só 3 anos. Só que você pode incrementar outro curso, tipo business ou educação, que seria pedagogia aqui, ou justiça, que é o que eu escolhi. Então você faz 2 cursos paralelos? Sim, eles são completamente distintos um do outro, eles não se juntam, apesar de ter matérias que eu posso usar tanto na psicologia quanto na justiça. Por exemplo, psicologia forense, que é uma eletiva para o curso de psicologia, mas para o curso de justiça obrigatório. Então, se eu estivesse fazendo só psicologia, eu também poderia pegar algumas matérias de justiça e colocar no meu curso, mas eu decidi fazer os 2 separados ao mesmo tempo juntos, porque são 2 áreas que eu gosto muito. Helena, mas em síntese, o que é a psicologia forense? Então, psicologia forense, a gente estuda o que aconteceu com o crime, por que aconteceu, a mente da pessoa e como que ocorreu, se isso é uma coisa recorrente ou não. Então, tipo assim, tem a psicologia forense clínica, que é que estuda, tenta ajudar a pessoa que cometeu o crime ou a cabeça da pessoa. E tem a outra que é mais a parte de research, que você estuda mais o crime em si. Para você estudar o crime ou entender como aconteceu, chegar a quem cometeu o crime, você pode tanto usar exemplos de crimes passados, ou você pode usar somente o que aconteceu naquele crime, naquele local. Mais ou menos um Sherlock Holmes. A gente brinca que não é tanto assim. Algumas coisas são bem parecidas, mas outras não.
Então, tipo, eles focam muito em serial killers. Então, tipo, aquela coisa, pra serial killers tem uma tabelinha já pra você seguir, assim, pra você entender o que tá acontecendo. Mas a maioria dos crimes não, e até porque as pessoas estão ficando mais inteligentes na hora de cometer crimes, então tá cada vez mais difícil de entender o que tá acontecendo. E também por internet, essas ideias de filmes e tal, as pessoas assistem, pegam uma ideia completamente diferente, mas que às vezes até ajuda na hora de cometer um crime, Entendi. né? Então... E na prática, assim, você já começou a fazer algum estágio? Eu cheguei a fazer um pequeno trabalho, assim, um que foi na área de recursos humanos, que foi na área de psicologia, e na área da justiça eu trabalhei com policy analysis, que é uma outra área da justiça, que é a área mais do governo, que a gente também aprende. E aí eu trabalhei olhando, anexando a gravidade de alguns delitos que foram cometidos. Eu trabalhei numa empresa que cuida de pessoas que têm deficiência mental ou algum outro tipo de disability. E aí eu tinha que analisar o que aconteceu. Então tinha coisas que a gente via, tipo, alguém tentou matar uma pessoa ou alguém tentou cometer suicídio. E aí eu tinha que analisar qual era a gravidade para ver o que deveria ser enviado para o governo ou não. E, por exemplo, uma pessoa que você falou agora que tem um fator genético, um fator biológico que influencia na capacidade de ação daquela pessoa. Ela tem um distúrbio que é oriundo dessa capacidade genética. Tem alguma facilidade ou algum abatimento na pena dela em razão disso? Tem. Lá na Austrália, se você tem algum problema de saúde, problema mental, e você cometeu algum crime, tem um psicólogo que vai acompanhar o caso, ou se você já tiver algum psicólogo que já te acompanha, essas coisas e tal, eles podem diminuir sua pena ou aplicar uma pena diferente, ou você pode até não ir pro júri. Ou você pode ter um júri Tem um julgamento diferente. Sim, você tem um julgamento diferente. Existe alguma característica psicológica do criminoso que é marcante em todos eles? Existe um link assim? Cada caso é um caso, mas a maioria, você vê que a maioria das pessoas que cometeram algum crime, assim, e eles têm alguma disability, alguma coisa assim, são traumas mais que vêm da família e da infância mesmo. Então, eu fui um pouco do assunto, serial killers. Por que a maioria tenta matar a mulher? Porque eles de uma forma ou outra, se sentiam inferiores às suas próprias mães. Então, a forma deles suprir essa raiva é de matar pessoas que se aproximam das características femininas, das mães. E ele não tem o amor pela mulher? Não, ele não sente remorso. Então, podemos dizer que a primeira infância é fundamental na vida de todo mundo, que pode criar traumas, né? Que não se sabe quais consequências podem vir. Isso e fatores biológicos, que às vezes a pessoa já tem uma predisposição, já tem uma psicopatia e a gente não sabe, né? Mas essa predisposição biológica, sendo tratada com amor, ela não é desenvolvida. Acontece isso também? Sim, aí você tem que ter todo um acompanhamento, é sempre bom você vacinar, sinais, tipo, tanto quanto a crianças que tentam matar animais ou que não sentem remorso. Entendi. As atitudes durante a infância, né? Tem sempre esses sinais que é sempre bom você prestar atenção. Né? E você quer seguir qual ramo aí na tua profissão? Então, eu comecei querendo seguir e ir para psicologia e depois largar a criminologia, mas hoje em dia eu quero mais trabalhar na área de crime, sim, mas eu quero trabalhar na área de crime envolvendo crianças. De como, tipo, ser uma mediadora em questão de, tipo, violência doméstica e essas coisas, que é uma área que eu vou seguir, tanto essa como a área de crimes virtuais, que são duas coisas que eu acho bem interessantes e que são, infelizmente, o que mais a gente vê por aí, né? Então, são duas áreas que eu, tipo, pretendo seguir e usar, assim, a psicologia pra gente tentar acabar com isso. Milena, muito obrigada. Obrigada por ter vindo ao Direito na Prática e até as suas próximas férias. E assim acaba mais um programa. Mas antes de encerrar, eu quero te lembrar que além da TV Ambiental, também estamos no canal do YouTube. Vai lá, Direito na Prática com Patrícia Botti. Siga, ative a sua notificação. E também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima semana.
Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória.